Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidário Online, o canal do Orquidário Odara Orquídeas. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje estou em Joinville para bater papo com um orquidófilo que eu admiro muito, pelo trabalho que ele faz com as purpuratas, tem um excelente cultivo, que é o John Hellman. Vamos lá conhecer um pouco sobre a vida do John Hellman, como é que ele começou na orquidofilia e vamos ver se a gente consegue alguns casos, algumas histórias por aí. Bora lá? John Hellman, muito obrigado por me receber aqui no teu orquidário e vamos bater um papo. Como é que começou o vício das orquídeas? Já tem uma historinha até bem interessante. Bom, antes de mais nada, agradecer aí a tua presença aqui também, né? E sempre é muito bom estar compartilhando com os amigos como uma história de vida começa. Eu digo história de vida porque eu sou formado na área de hotelaria, de turismo em geral, né? E eu sempre gostei muito de pescar. Só que numa dessas pescarias ventava muito e a gente pescava com um barquinho de alumínio, motorzinho de 25 e aquilo estava meio perigoso já em função do vento. Aí nós resolvemos nos abrigar numa ilha, aqui na Baía da Babitonga, aqui em São Francisco, e acontece que no chegar nessa ilha eu me deparei com uma planta florida. E poxa, minha mãe sempre gostou de plantas e eu disse, poxa, eu gostei dessa florzinha, eu vou levar, vou coletar e vou levar para minha mãe. Acabei coletando aquela planta e levando embora. Só que eu cheguei em casa, minha mãe estava com visitas e no dia seguinte ela viajaria junto com as visitas. Aí eu fui atrás de informações de como plantar aquela planta. Na época, falei com o Darcy Fuchner, no antigo Orquidário Purpurata aqui de Joinville. O Darcy disse, olha, se tu gosta, quer aprender como cultivar orquídeas, tem a AJO, que é a associação aqui de Joinville, e toda reunião tem bastante dicas de cultivo. Inclusive a reunião é amanhã à noite. E já me indicou um vizinho, que morava bem próximo da minha casa, que eu não fazia nem ideia que tinha orquídeas, não conhecia ele também, que era o seu Genésio Atanásio. Só o seu Genésio, que era o seu vizinho, só ele, gente, aí é um privilégio, né? Aí eu fui na casa do seu Genésio. Cheguei lá, o seu Genésio, aquilo já não sabia como fazer para agradar e já foi me mostrando todo orgulhoso a coleção de planta dele. E também convidou para ir lá para Jaó. Eu disse, poxa, duas pessoas que eu conversei, os dois convidaram para ir para lá, eu vou lá ver o que é. Acontece no dia seguinte, eu fui para a reunião da Jaó e lá eu permaneci por 22 anos. Entrei lá para saber como funcionava para cultivar uma forbese e saí de lá conhecendo um pouquinho sobre cultivo de orquídeas. Aí começou o interesse, que não é só pegar uma planta e colocar num lugar e... Exatamente, até porque quando o início da brincadeira, eu diria assim, a gente tem qualquer planta, a gente quer cultivar todas e quanto mais melhor. Mas depois que a gente entende que, por exemplo, até planta de mato, não justifica mais a coleta de plantas na mata, e sim que as novidades, que as belas plantas, hoje a gente consegue, através de cruzamentos selecionados, onde que tem muitos produtores que trabalham seriamente em cima disso, conseguem transformar aquelas plantas de mato de antigamente em belezas irreconhecíveis praticamente daquelas plantas de mato de antigamente. E você tem a sua número 1 até hoje? Eu tenho a minha primeira planta até hoje. Vamos lá, cadê ela? Olha aqui, ó. Essa daqui é a minha primeira orquídea. Essa planta aqui já está comigo há um pouco mais de 25 anos. Nesses 25 anos ela conseguiu passar por uma prova de fogo. Quando eu tinha perto de 100 plantas, um amigo me falou sobre uns produtos mágicos que estavam utilizando, que era aquela fagulha de ferro do torno.
E eu cheguei na casa dele e ele estava colocando um pouquinho em cima de cada vaso. Eu cheguei em casa, bom, se ele está colocando um pouquinho vai fazer efeito, eu vou colocar um pouco mais. Eu tinha passado uma usinagem lá de perto de casa, peguei um baldinho daqueles de 3 litros e 600 ali, enchi de fagulha de ferro lá, de cavaco de ferro lá do torno, levei em casa e eu fiz a primeira grande burrada da minha vida, a orquidófila. Porque as plantas ficaram verdes, a planta ela absorveu aquele ferro, ficaram verdes, só que todas as gemas aqui do pezinho morreram. Essa forbésia aqui escapou porque eu tinha amarrado ela num toquinho e estava lá junto numa trepadeira no muro. Senão ela teria ido junto também. Foi, digamos, ali foi a primeira lição. Orquidofilia não existe produto mágico. Gente, trazendo um pouco para mim aqui. Eu, geralmente, nos vídeos de cultivo ou de visita a orquidários, é uma coisa que eu falo. Não existe milagre. Orquídea é de crescimento lento, absorção lenta e muito cuidado com essas novidades. Tá? Então, mais um que passou por uma experiência do tipo. Dá uma olhadinha na playlist, tem dicas de cultivo, tem sobre substratos e outras coisas. Dá uma olhadinha na lista aí. Mas vamos voltar. Essa foi uma primeira besteira. Quais outras besteiras você fez? Olha, já teve vez de falarem assim, olha, isso daqui se você misturar tal produto com tal, você consegue um desenvolvimento espetacular. Não dá certo também assim de um dia para o outro. Quando você vai fazer uma experiência com algum produto que você não conhece ou que alguém te diz que é milagroso, também nunca utilize em todas as plantas. Separe lá 1, 2 plantas, 3, de repente plantas mais simples da coleção, e não, digamos, se chegar a dar errado a experiência, que não vai fazer tanta diferença assim, ou que você consiga repor com facilidade. Então, esse é um dos primeiros conselhos que eu dou para o pessoal. Outro que eu sempre falo também para os amigos assim que perguntam sobre cultivo, eu digo, olha, o que você prefere? Você prefere ter 20 plantas da mesma ou uma planta com 20 haste floral? Porque se dizer colecionador é uma coisa, apresentar orquídeas, plantas que qualquer um olhe e diga isso é coisa de colecionador, é diferente. E é trabalhoso também. Orquídea dá trabalho. Eu falo que geralmente a primeira coisa que você deve ter, o principal para orquídea, é paciência e observação. É observar e com paciência ir ajeitando o ambiente para ela. Exatamente. E também um erro que ocorre muito no meio é que eu sempre uso o exemplo de um médico. E o médico ele fica lá metade da vida dele até ele começar a atuar como médico estudando. E no meio orquidófilo o pessoal faz o contrário. Eles primeiro saem fazendo cirurgias, ou seja, comprando plantas sem conhecer nada de ambiente que essa planta precisa, sem saber os cuidados que essa planta precisa. Daí querem cultivar Phalaenopsis junto com Cymbidium, ou Phalaenopsis junto com nobilho e plantas assim que não... O clima, o ambiente é totalmente diferente, desde a parte de adubação, desde a parte de regas, é tudo diferente. Tá, vamos lá. Aí você começou com a sua primeira e aí você começou a comprar orquídea. Aí vem um vício danado, né? Na associação, uma das coisas que me sugeriram foi pegar uma relação dos associados, com nome, endereço, telefone lá e fazer visitas. Nessas visitas eu aprendi muito. E o orquidófilo que sente que o outro tem interesse realmente em começar a colecionar e sente confiança na pessoa, ele acaba abrindo mão de muitas mudas, rabeiras de plantas, coisas que te ensinam o valor da paciência.
Porque, por exemplo, de uma rabeira de planta, se ela foi cortada na época correta... Eu aqui, por exemplo, agora nós estamos no pico da floração da Lélia purpurata. Eu tenho dezenas de plantas aqui que precisam ser replantadas após. Ou isso principalmente nas plantas da coleção. Por exemplo, a planta já está atravessando, saindo fora do vaso ali, e eu vou ter que replantar ela logo. E após a floração, lá por janeiro, na primeira lua, fase de lua crescente, aí é um festival de tesourada aqui dentro. De frente para trás, 4 bulbos. Pega a tesoura e faz um cortezinho no rizoma. E deixo ali. Eu não corto e já replanto. Pelo seguinte, se você cortar e já replantar, dependendo da situação das raízes, da parte traseira da planta, ela vai sentir. Então tem planta que precisa ser replantada, que está inteira fora do vaso, mas já tem ali dividido em 3, 4 brotações traseiras. Então não perde uma traseira de planta dessa. E também é um jeito muito fácil de você fazer toceiras. Depois mais Porque ela começa a perfilhar, começa a abrir novas frentes. Isso. E você vai ajeitando esse crescimento para fazer as toceiras. Exatamente, e é uma forma de você fazer toceira e apresentar planta de colecionador. Porque se você simplesmente cortar a frente e plantar só a frente, aquilo vai continuar ali, mais uma brotação, mais 2, 3 florzinhas numa haste. No outro ano, mais uma brotação, mais 2, 3 florzinhas. E já se você consegue fazer volume de planta, volume de frentes de planta principalmente, você consegue também um volume de floração. Mas vamos falar um pouco mais do João. Você é paranaense? Eu sou paranaense, eu sou natural lá de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. É como o pessoal sempre diz, perto de Pato Branco, é mais conhecido Pato Branco. E veio para Joinville? Eu vim para Joinville em 1990. E por quê? A minha família toda tinha vindo para cá já, tinha ficado eu e uma irmã para lá somente. E querendo ou não, os meus pais são catarinenses, que foram pequenos para lá, e daí sempre tinham aquela visão, não, aqui era diferente, é questão de emprego também. Eu sou de família ainda, nós somos em 7 irmãos, então a gente veio atrás de trabalho. E desde então, hoje eu vou para lá, eu fico 2 dias lá, eu tô louco para voltar para cá. Muito legal. Vamos lá. E quem foram suas influências no cultivo, as pessoas que te influenciaram, te deram mais base, que você gostava de aprender com elas? Olha, eu aprendi bastante com o seu Genésio, também com diversos outros senhorzinhos, já muitos deles falecidos já da associação, onde que eu aprendi principalmente a analisar o ambiente diferente de cada orquidário deles. Porque não adianta ninguém te passar uma receita mágica para você utilizar determinado substrato se o teu ambiente não é o adequado para aquele substrato. E aqui Joinville é um pouco difícil para alguns determinados tipos de planta, também tem altitude do local aqui também, que varia pouquinho acima do nível do mar, então tem algumas limitações que o próprio ambiente te dá. Na Jaó, lá se tinha como parte do processo, eles davam para cada novo integrante da associação 2 vales seedlings, e que a gente tirava dessas plantinhas lá do orquidário purpurata. A primeira floração daquele primeiro seedling de Lélia purpurata, eu estava preparando as plantas para levar para a festa das flores. Daí 2 amigos foram lá em casa e até então eu nunca tinha feito nenhum cruzamento, nada. E ele disse, olha, por que tu não faz selfie dessa tua planta aí? Era de colorido típico, sem nada assim especial, mas ele me ensinou como é que fazia e eu acabei fazendo. Disse, não, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Depois de algum tempo, essas plantinhas já estavam grandinhas lá no laboratório,
Eu fui lá, peguei alguns coletivos e o resultado surpreendeu a todos. Porque de um cruzamento de uma estriatazinha, uma Lélia purpurata estriata, surgiram. Que o pessoal chama de Josefine. Isso, é o mesmo colorido da Josefine. Só não tem aquele amarelão dentro do tubo do labelo. E desse cruzamento, mais tarde, ela tinha um defeito bem grande, que é esse labelo trombetinha dela. Tá. Que já para, digamos, uma planta selecionada, já seria uma característica que desmereceria um pouco a qualidade técnica da planta. Logo no primeiro ano de floração dessas lilazinas, dessa Josefine, o 100% lilazinas. Então, dessas plantas hoje já tem bastante espalhado por aí. Eu, inclusive, tenho. É uma planta que ela não tem a qualidade técnica que a gente ainda, gostaria. Né? Já temos plantas já de ótima qualidade. Depois eu até vou mostrar uma também. Mas pelo fato do colorido ser um colorido bem diferente do habitual púrpura, a maioria das por ter sido feita por mim num momento de aprendizado. Então, às vezes, uma experiência que a gente faz ali para ver como é que funciona, às vezes dá certo por um lado, mas por outro lado ainda sempre tem como melhorar. A gente sabe que tem como a coisa evoluir. E essa é a primeira do cruzamento, não? Não, dessa daqui já é o segundo cruzamento, que é filha daí daquele cruzamento da minha primeira com a do Genésio. Do Genésio. Isso. Legal. E a partir daí, você acabou restringindo mais para a Lélia purpurata. Você tem alguma coisa de Varneri que eu sei também que às vezes você faz. Quais outras espécies você cultiva? Bom, aqui eu ainda, embora já tenha 5 anos nessa brincadeira, eu ainda sou juntador de planta. Eu ainda tenho de tudo um pouco. Como as minhas primeiras plantas eram mais típicas, eu gostei sempre de micro-orquídea. Então, as micro-orquídeas, embora com a construção da estufa tenha diminuído bastante a quantidade delas, mas ainda assim eu tenho uma boa quantidade de micro-orquídeas. Tem também Cattleyas labiatas, eu tenho umas plantas até bacanas assim para coleção. E daí a Lélia purpurata, né? Que é o que mais, o clima joinvilense é mais adequado para o cultivo delas. E tudo bem, você tem bastante. E é a sua preferida? A Lélia purpurata? Não, a minha preferida ainda é a labiata. É a labiata. Cattleya labiata, o perfume, as formas de colorido dela é um encanto à parte. João, por experiência própria, eu sei que a gente começa com espaço, começa a usar em casa, mas depois a coisa começa a tomar outra proporção. Hoje você tem uma área para cultivo. Certo. Como é que foi essa história para você chegar onde você está hoje? Bom, o meu primeiro orquidário, ele se resumia a um espaço de 2,5 por 2,5. Só que, como eu fazia bastante visita na casa de amigos e sempre acabava ganhando ou comprando determinadas plantas, comecei a visitar exposições, comprar, depois eu já sabia o caminho de produtor comercial, então a coisa foi tomando volume. Naquele espaço eu tive que de repente aumentar 2 metros. Para o outro lado não dava, que tinha um forno a lenha. É uma piadinha normal. Chegou a usar em cima do tanque, em cima do botijão de gás, não? Não chegou porque eu morava junto com meus pais na época e não daria muito certo. Tá, então você escapou. Escapei, mas olha, faltou pouco. Lenha não dava para ir. Até que um dia o forno caiu.
Ninguém soube dizer por quê, né? Engraçado, Era difícil, né? Mas aí eu pude ampliar mais um bom pedaço. Em função do ambiente, da luminosidade que eu tinha disponível. Quando a minha irmã comprou logo esse de construir aqui, então já tal, posso fazer um orquidáriozinho aqui? E começou que era 3 por 2,5. Aí demoliu a casa da irmã. Quase isso. Aí nessa época faleceu um amigo nosso, seu Eric Fentzlaff. E a princípio o filho dele, o Eric, o Júnior, ele cuidaria das plantas do pai. Mas por motivo de viagem, mudança de endereço, as plantas ficaram meio a Deus dará, abandonadas lá naquele terreno onde que ele vinha lá a cada 15 dias. Uma coleção inteira. E na época eu já era fascinado pela Cattleya labiata. E o Eric Fentzlaff, ele tinha ali 100 e poucas labiatas. Até que um dia o Júnior chegou: João, poxa, cara, eu queria muito continuar com as plantas do pai, mas não vai dar em função que agora eu estou morando em Florianópolis. Então eu não tenho como cuidar e eu já estou sentindo que andaram mexendo lá nas plantas. Se tu souber de alguém que queira comprar, eu vou vender as plantas. Não tenho espaço, não tenho onde colocar essas plantas e hoje também não tenho o dinheiro para comprar. Não, eu facilito para você. Tu pode deixar elas aqui, só que daí você vem e cuida. E eu facilito ali, tu me paga em 10 vezes. Daí facilitou. Fechamos negócio. Eu tirei boa parte das plantas para conseguir desmanchar uma parte do orquidário e eu já tinha falado com uma outra irmã que o orquidário era próximo da casa dela. Então a gente desmanchava lá uma parte, levava e construía na casa da minha irmã. E ali eu fui invadindo mais um terreno de parente. Mais um parente que você invadiu. Tinha lá 300 e poucas plantas, no total de 756 orquídeas que vieram em função das 110 labiatas que tinha no meio. Mas que ele não vendia só aquelas labiatas. Então eu tive que comprar o lote todo e quando eu retirei uma boa parte já delas ali, aí uma amiga nossa, porque eu não tenho espaço para colocar. Fomos lá, acabei passando aquela parte de plantas ainda para ela. Então também deu para se virar legal assim. Só que daí começa uma dificuldade. Eu tinha 3 orquidários meus. Isso você precisa regar, você precisa a parte de defensivos, limpar, replantar. Começou que eu ficava muito tempo na rua indo para esses orquidários. Porque o último aí mais longe, esse dava em torno de 5 quilômetros lá de casa. E isso, para quando você quer só molhar ou adubar, que leva ali 20 minutos, você ter que ficar um tempo na rua já é incômodo. Aí começou a ideia. Nesse pedaço teve um problema de áudio, mas o João conta que uma amiga falou sobre esse terreno que ele tem hoje e ele acabou vindo ver o terreno e continua a história. Eu saí de casa com R$2.000 na carteira e voltei para casa com uma chácara comprada. 4.000 metros de mato. Daí o que antes eu tinha de trabalho cuidar só daquelas orquídeas, agora eu tinha um ambiente todo para começar do zero. Do zero. Então, que é o local que você está aqui hoje. Que é esse local aqui hoje. Você está quanto tempo aqui? Aqui 9 anos e meio. Nesses Muito 9 legal. anos e meio aconteceram tantas coisas, desde uma separação, porque eu só vivia em função de plantas e da chácara mais. E sabe que quando de repente é uma coisa que não é do gosto dos dois, isso acaba virando empecilho e acaba atrapalhando para frente. Mas em compensação as plantas gostaram, porque agora você tem que se dedicar a elas, é isso? Exato. E aí como é que fica o seu cultivo? Melhorou? O meu cultivo melhorou muito, porque daqueles orquidáriozinhos enjambrados do início, de derrubar bananeira, de cair forno, de ser no ambiente de horta e tal, hoje eu criei o ambiente que eu torno ideal para cultivo de orquídea. E você conhece o ambiente e sabe o que você pode plantar.
o microclima que existe em cada espaço aqui. Exatamente. Aqui uma coisa que é muito bom nesse ambiente onde é a chácara Hellman é a umidade ambiente atrelada à ótima ventilação. É diferente de, por exemplo, para o nosso clima que é muito chuvoso aqui na região, você fica à mercê do tempo. Se o tempo te ajuda, você tem bom cultivo. Pega sempre no início da floração das purpuratas, é muito normal aquelas trovoadas de final de tarde, aí, de início de verão, assim, que muitas vezes você acaba nem curtindo. A flor já começa a pintar já por causa de excesso de umidade. Mas legal. João, eu agradeço muito o papo. Espero que o pessoal que está assistindo, espero que você que está assistindo tenha gostado. O meu muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, é bem aqui no cantinho. Se inscreva no nosso canal, que assim você vai estar recebendo notificações sobre novos vídeos, sobre entrevistas. Meu muito obrigado e daqui a pouco a gente volta.